grudem num ambiente que deixa a gente forte, onde a gente entende que sim, é possível ser essa nova mulher que a gente deixa afogada dentro da gente, né? E hoje eu queria aproveitar para já começar dando um beijo em cada uma que está aqui pelo Dia da Mulher, que é domingo. Nós já vamos começar a celebração por aqui, que deveria ser todos os dias, mas é isso, né? A gente vai reaprendendo até a celebrar. Dia de falar da mulher. E eu fico pensando, né? Eu participei daquele evento que eu fiquei me exibindo aqui para vocês, toda feliz, de lingerie, que foi uma oportunidade proporcionada para a gente conversar sobre o que era mulher, o que é ser mulher, várias falas. E quando me perguntaram, né, eu trouxe a realidade da mulher, que não é a mulher perfeita que o mundo espera, mas da mulher humana, da mulher extraordinária, daquela mulher que cuida, mas também que resolve, e que também é cuidada, que faz tudo acontecer, que segura tudo. A mulher produtiva, a mulher maravilha que a gente tem dentro da gente, e que muitas vezes esquece da mulher que ela deveria ser para ela mesma, né? Porque a gente se abandona. E abandono não combina com produtividade, né? Com alta performance. Não combina com mãe inteira, não combina com esposa verdadeira, não combina com vida inteira, plena, sem filtro. Porque chega uma hora, quando a gente vive essa felicidade do outro, que a conta chega, né? A gente começa a cobrar, a gente começa a não ficar satisfeita com tudo, e o corpo grita, pede pausa, pede consciência, pede coragem. E a gente tem que ter coragem mesmo, sabe? De parar de viver só para o outro e se bancar. Começar a viver por nós também. É muito ruim viver nesse ciclo de que você se cobra, o outro cobra, aí parece que nunca é o suficiente. Você tem que viver provando para os outros que você é suficiente, que é boa. Isso cansa. Quando eu escutei essa música que Elia mandou, que vem essa nova mulher de dentro de mim. Essa mulher não vem de fora, não. E essa frase me dá aquele chacoalhão, porque um momento da minha vida eu precisei encontrar essa mulher. Sim, eu precisei de um terceiro para me acordar, e eu não tenho vergonha de falar isso. O Alexandre foi um tapa consciente na minha vida, quando ele falou que queria se separar de mim. E naquele momento eu precisei chamar a mulher que eu não estava sendo para mim. Estava ecoando só a mulher que eu era ali naquele momento. Ele falou que não queria mais ficar casado comigo porque eu não gostava dele. Alguns conhecem essa história mais a fundo. E hoje eu analiso essa história mais a fundo ainda. Porque naquele momento de fragilidade, de nervosismo, de esgotamento, eu fui reativa. Como assim? Que desculpa é essa? Eu larguei minha profissão. Sim, gente, eu tenho duas graduações. Eu sou comunicóloga e sou educadora, publicitária e pedagoga. Eu larguei meu pai, minha mãe, meus amigos, eu larguei o meu país. Viajei com você, Alexandre. Tudo acontece para você deslanchar. Como assim? Eu não gosto mais de você. Casa funciona, filha funciona. Tudo, compras de casa, comidinha quentinha, tudo sob controle. Você fala que não quer separar porque eu não gosto mais de você? Mas foi um tapa de lucidez, porque o que ele estava falando era exatamente a mulher que eu estava sendo para os outros e não estava sendo para mim.
Ele não reconhecia mais a mulher que ele se encantou e nem eu me reconhecia mais. Como é que eu posso gostar de alguém quando eu não sou para mim? E aí a gente chama para o jogo aquela mulher que existe dentro de nós, minha gente. Aquela mulher que precisa voltar. E talvez hoje, nessa prévia do Dia da Mulher, você também tenha a oportunidade de chamar essa mulher de novo para o jogo. A mulher que você quer ser mesmo. Isso não é vergonha. Não, a gente não está velho. A gente não está tarde para brigar pelos nossos direitos com a gente mesmo. Quando o Alexandre e eu começamos a namorar, com 17 anos, ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Eu posso ter tido lapsos, mas está mais vivo em mim do que nunca. Ele falou assim: a gente vai namorar, vai construir uma vida junto, mas você nunca pode abandonar os seus sonhos por mim, porque eu não vou abandonar os meus. E se for para a gente ficar junto, vai ser maravilhoso. Se não for, é isso mesmo, porque o meu sonho me importa. Gente, eu senti ele tão egoísta nessa frase. E hoje eu sinto ele tão consciente da responsabilidade que a gente tem pela nossa vida, onde o outro faz parte, agrega, complementa. Isso me ensinou uma coisa muito importante. Uma coisa é uma vida junto, outra coisa é a nossa vida como indivíduos. A gente precisa das duas coisas, claro, mas quando não dá para ser, tem que ser para nós. E eu aprendi isso a duras penas. E hoje eu sou muito grata àquela mulher que podia ter desistido e não desistiu. Aquela mulher que estava perdida. Hoje eu consigo assumir a responsabilidade. Por mais que me doa e eu seja chorona, eu me liberto todo dia. Hoje eu consigo abrir a porta para essa luz sair. E isso não é só disciplina. Isso é amor, é maturidade, é responsabilidade. Essa mulher que vocês veem aqui hoje, um dia se sentiu diminuída, inferior, tinha vergonha de outras mulheres, com títulos, com discursos incríveis, empresárias, donas de casa, que seja, com dinheiro próprio. Eu tinha muita vergonha e me disfarçava atrás da luz gente boa que eu sempre fui. Hoje eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, por mais que isso doa até a mim e eu precise melhorar. É isso aí. Quando a gente começa a encarar o que não tá bom, o que não agrega a gente vai tomando coragem. Não para gente ter mais vergonha e ser uma coisa que o outro quer que a gente seja, mas para a gente se bancar e assumir a responsabilidade do que aquilo vai ter na sua vida e na dos outros. Eu troquei a lente e entendi que não é sobre comparação, gente. É sobre responsabilidade de ser o que eu quiser ser. Não sei se vocês viram aquele vídeo. Você não vai sair dessa torre
Nunca! Síndrome de Ofélia. Todo dia, sozinha nessa torre. Aí vem um meme, né? Para ficar mais leve. Essa frase ecoa na minha cabeça e dói. E talvez eu nunca tivesse saído dessa torre mesmo. Porque era uma torre confortável, gente. Era. Eu me sentia amada pela minha filha, pelo Alexandre. Alexandre nunca me faltou respeito. Ele nunca me diminuiu. Me cutucou. Oh, cutuca até hoje. Mas ali estava morno, sabe? Mas eu não nasci para ser morna. Caramba. Eu não nasci para ser mais ou menos, para ficar engolindo. Mesmo que por muito tempo eu tenha escolhido isso. Tá tudo bem eu ter mudado de opinião. Não tem problema mudar de opinião, gente. Não tem. Livre, livre, na música fala, né? Livre para o amor, senhora das minhas vontades, dona de mim, responsável. Não é sobre levantar bandeiras. Ai, tem uma preguiça disso. Extremismos. Não gosto de extremismos em nada. Eu gosto de respeito. Isso é ser inteira, autêntica, responsável, parar de ser vítima, parar de se culpar, parar de se chicotear, respirar, chamar a consequência, a consciência, ter e ser responsável pela consequência. A gente faz isso com tudo na nossa vida. A gente está sempre chamando os nossos filhos, os nossos amigos, quem a gente ama. Então, minha gente, eu começo esse sextou em homenagem a nós, mulheres corajosas e frágeis, inteiras e pela metade, buscando força e tendo coragem de pedir ajuda, para lembrar vocês: chega de abandono, não é do outro, é de você. Chega de tanto faz. Ah, chega de viver com medo de não ser aceita, de não ser amada, de não ser aprovada. Isso é treino diário, minha gente. É decisão diária. Hoje eu estou aqui disposta a tirar filtro e colocar filtro quando eu quiser. A vida é minha. Ser responsável para ser quem eu sou. Que bom, Sandra, que você teve coragem de pedir ajuda. Quem aqui está aqui porque entendeu que precisa de ajuda? Levanta a mão, respira aliviada. Qual mulher que você vai chamar para fora? Qual mulher que está escondida aí? Cadê a mulher que você sonha? Vambora, atrás dela. O que você vai fazer hoje a favor dela? Não é para o outro. Tenha coragem de não agradar todo mundo. Tenha coragem de ser madura e responsável por você, que essa mulher está aí dentro. E se faltava um empurrão, vem cá. Aliás, pega sua mão, a outra mão, todo mundo. Coloca aqui atrás e empurra. Bora? Bom dia. Feliz dia, todo dia. E Bom aqui dia, moçada. é só mais uma coisa. Eu não sei se essa mulher que me inspirou e me deu um empurrão já chegou aqui, porque ela
ia levar a filha na escola, porque ela é a multifacetada mulher, mas eu queria. Você está aqui, Ellie? Eu não estou vendo você. Ah, ela está aqui já. Eu queria ler o seu depoimento, que me tirou um pouquinho mais desse lugar de vítima e me pôs de protagonista. Só para eu lembrar. Obrigada. Aqui está o depoimento dela, porque ela vai falar com a gente agora também. Alexandre está aqui, gente, está aqui. Todo mundo preocupado. Ele está aqui. Tirei ele da torre. Daqui a pouco ele fala. Socorro, minha balança subiu. Quem aqui? Alô, alô, Derrete 7. Vão se acostumando aí com a realidade. Hélia, que vai vir aqui agora, começou no Derrete, foi pro Vigia, que vocês estão tendo a oportunidade de abrir essa porta e começar. E hoje está aqui no grupo completo, no grupo Premium. Chique, né? Esse nome. Minha balança subiu, e isso com certeza seria meu desespero há menos de 6 meses. Então, deixa eu me apresentar. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Sou Hélia, 51 anos, casada, 2 filhas, um bebê pet, servidora pública. Cheguei no finalzinho de agosto no MC, no Derrete. Desde então, sou outra pessoa, como diz o meu gestor. Sim, sou outra pessoa por fora, com 22 quilos a menos, mas principalmente a minha melhor versão de mim por dentro. Foi isso que me transformou em outra pessoa, nova mulher. O MC quebrou tantos medos e preconceitos dentro de mim. Já tinha mais ou menos 2 anos que eu fugia de qualquer balança, que eu não me olhava no espelho com verdade, sofrendo com sintomas da menopausa, a visão do meu corpo estava distorcida. Eu sempre fui grande, eu sempre fui grande. Sou larga, meus ossos são pesados. A gente não fala assim? Meus ossos são pesados. Era o pensamento que me consolava. Tirar fotos só em ocasiões muito especiais. Para vocês terem ideia, coloquei outras pessoas em evidência junto aos meus gestores só para não ter que tirar fotos nos projetos que eu sonhei, que eu planejei, que eu executei. A meta era ser invisível. Tem base. Em 6 meses, fiz as pazes com a balança, aprendi a comer coisas deliciosas, eliminei pessoas e atitudes que me impediam de ser quem eu sou. Li, dancei, viajei, assumi outros papéis no trabalho, me permiti estar em evidência, aprendi o macramê, o próximo passo é costurar. Me reencontrei na espiritualidade, ganhei novos amigos. Ufa! São inúmeras conquistas. A verdade é que de dentro para fora eu vou me curando, dominando o cérebro. E sim, ganhando junto com a balança. Com a certeza de que foi o que aconteceu, com a certeza do que foi que aconteceu e o que eu preciso ajustar hoje para retomar o meu processo. Para isso existe método. Para isso existe GPS. Querido MC, imparáveis, Lu, Alexandre, Júnia, Bruna, equipe, obrigada. São quilos de aprendizado, não são quilos, são os aprendizados que eu encontrei aqui com vocês. E aí, gente, ela tacou essa música que me inspirou para fazer essa abertura aqui sem filtros. O Alexandre, o Alexandre criou um monstro.
E não foi para afrontar ele, mas foi para viver construindo com ele. A gente precisa de pessoa forte do nosso lado. Do nosso lado. O Marcelo, marido da Lu Madeira, aqui do Movimento Change, ele nunca fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ele sempre fala que é, ó, ombro a ombro, lado a lado. Hélia, guria, projetos que eram meus e eu coloquei outra pessoa em evidência. Essa foi a sua fala aqui. Minha amiga, quem te segura? Vem cá falar com a gente e contar um pouco dessa história nesse dia que a gente celebra junto o Dia da Mulher. Obrigada, viu? Você consegue tirar o microfone dela, Jane? Pronto, consegui. Aí. Agora foi. Bom dia. Bom Que dia, lindo! Nossa bonita! Senhora. Só- Ontem eu já quase chorei, né? Eu mesma, na hora que eu ouvi agora de novo, quase chorei de novo. Mas bom dia, Imparáveis. Bom dia, MC. Bom dia, Vilma. Hoje é aniversário da Vilma. É, eu fiquei muito, muito, muito feliz ontem, Lu, quando você me mandou a mensagem. No WhatsApp. E realmente, assim, eu sempre escrevo, e quando eu escrevo no grupo, e eu escrevo muito, na verdade, esses dias eu tenho escrito menos, eu coloco mesmo do coração, sabe? Geralmente é uma reflexão que eu faço. Do shot. A reflexão que eu fiz ontem foi do shot de quarta-feira. E, gente, para mim é tão real isso, né, que eu falei. Uma das maiores qualidades que eu acho que eu tenho é de servir mesmo, né? Eu acho que é uma vocação até. Eu nem acho que seja uma qualidade, acho que seja uma vocação. Só que isso, né, fez eu me esconder. Então, às vezes eu usei várias vezes algumas palavras, né? A capa de gordura, que é isso mesmo. Eu sou grande, eu sempre fui grande. Meu pai é grande, meu tio é grande, né? Me escondi atrás da genética. Quando você falou aí, os ossos, né? Aqui meu osso é largo, sabe? Agora eu pego assim no punho e falo, meu Deus, meu osso continua largo, mas eu tenho muito menos, eu estou muito melhor. É, eu vejo assim, eu comecei no Derrete. E no momento que eu comecei, e a Lu apareceu, gente, para mim do nada, assim, no Instagram. É, mas eu comecei porque eu estava desesperada. Não era, deixa eu ver se vai dar certo. Eu estava desesperada, porque eu estava com 102,8 kg, caminhando para 103, porque 102,800 para 103 é um pulinho. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho por causa do peso. Então, eu tive um desgaste dos ligamentos do joelho por causa do peso. Toda vez que eu ia ao médico, o médico falava que eu precisava emagrecer. E eu tentava, tentava, tentava e não conseguia. E aí eu ouvi a Lu, né, e promovendo o Derrete, eu falei, não, deixa eu ver isso aqui, quanto que custa. Ah, não, eu dou conta, é barato, vamos. Vou testar. E na primeira semana, nessa semana, né, em uma semana do Derrete, eu perdi 2 quilos, 1,5 kg, eu nem lembro, eu precisava olhar, né, nem lembro. Mas aquilo para mim, como assim 1 quilo em uma semana? Não, esse trem tá errado. Comendo, sem restrição, a única restrição era sem açúcar e sem álcool. E eu, meu Deus, o que é isso? Né? Eu fiquei desorientada.
E aí, assim, no Derrete a gente participa dos shots, é, algumas reuniões que a gente recebe o convite, e eu fui ficando doida com isso, fui ficando enlouquecida. Eu tinha acabado de terminar meu doutorado, assim, tinha poucos meses que eu tinha terminado meu doutorado. E aí eu lembro da Lu numa live falar assim, a gente está procurando. Eu falei, nossa, gente, eu acho que eu quero pesquisar isso. Eu fiquei muito maluca, apaixonada, na verdade, eu fiquei apaixonada. E aí, assim, quando eu decidi, tomei a decisão, falei, eu quero entrar no projeto principal, foi no final, né? Foi na semana naquela semana, eu não lembro como chama agora, Lu, mas é a semana que você fala, convida as pessoas. E aí foi na semana que eu participei, eu, Zeli, Lúcia, Silvinha. Meu Deus, eu quase enlouqueci com essas mulheres. E eu falava, gente, a gente é uma mulher igual eu, é uma mulher com drama, com vida, com, né? Eu posso, se elas puderem, eu posso também. E aí eu demorei um pouquinho, e aí já não tinha mais vagas no programa principal, e eu entrei no Vigia. E eu fiz, acho que 3 semanas do Vigia, ou 4 semanas do Vigia, não lembro, não me lembro. E eu perdi quilos sozinha. Mas o que que me ajudava? Eu lembro que um dia eu coloquei assim, gente, eu troquei o Instagram, a série, eu troquei tudo pelo, pelo Hotmart. Eu assistia todos os shots, assistia todas as aulas. E anotava, e escrevia, e imprimi tudo, e eu estudava a tabela, e eu tinha hora que eu não entendia direito, mas eu tinha vergonha de perguntar, eu não perguntava. Eu achava que eu estava incomodando, mas por quê, gente? Por causa dessa mulher que eu era. Não é que é a mulher que eu era, que eu me tornei. Na verdade, que a Lu colocou muito bem aí, quando ela falou sobre ela, né? Que é, a gente vive aquele momento para se adaptar àquele momento. Então, eu tinha vergonha de perguntar, eu tinha vergonha de falar, né? E eu entendi que quando eu entendi que quando eu falava e eu me colocava em prioridade, e tudo isso, gente, eu aprendi no MC, é, eu comecei a perder mais peso. Eu comecei a entender que não era só seguir o cardápio. Aliás, seguir o cardápio era o que eu tentava e não dava certo. Comer o que o outro estava falando, então eu gastava muito mais dinheiro. Eu sofria muito mais. Então, quando eu entendi que tinha outras coisas e que o emagrecimento ele é multifatorial, e a Júnia fala muito bem isso, ele é multifatorial, ele é emoção, ele é método, ele é alimentação, é atitude. Eu entendi, gente, o que quase me separou do meu marido. E ela falou isso antes, né? Mas o meu marido falava assim para mim. Ele nunca falou como o Alexandre falou, mas ele falava assim: você não, você tem que ter vida própria, você tem que ter seus próprios projetos, você tem que. E aí, às vezes, ele falava, conversava comigo e falava do Eu Futebol Clube, que foi outra coisa que eu também falei do Eu Futebol. Eu Futebol Clube, primeiro você, como é que você quer cuidar do outro, como é que você quer ajudar o outro, como é que você quer fazer alguma coisa pelo outro se você não se coloca em prioridade. E aí eu entendi o que ele estava me falando, parei de brigar com ele por causa disso, porque na verdade ele estava sendo meu amigo, ele não estava contra mim, ele estava a meu favor. Mas eu demorei, viu, gente, muitos anos para entender isso. É, E aí eu consegui, assim, eu nunca tinha falado o que eu falei ontem a respeito do meu trabalho, mas a verdade é aquela mesma. Eu escrevi projetos para as pessoas apresentarem em congresso, elas ganharam viagem, elas foram para congresso. Eu
cortei todos os bolos de todas as festas, eu fiz o trabalho que não era meu. É, na minha vida pessoal, assim, eu nunca falei não para ninguém. Às vezes eu ficava confusa na minha agenda e a minha agenda é apertada. Então eu fazia 3, 4 compromissos ao mesmo tempo. Igualzinho a gente come, igualzinho. E eu posso falar isso assim, até com propriedade técnica, né? Eu sou terapeuta ocupacional, então a gente troca as compulsões, né? E aí, às vezes, a gente emagrece quando a gente troca a compulsão. E... Mas não é isso. O tratamento, o cuidado, a cura não é esse, não é esse. A questão é você olhar para você, identificar aquilo que está te prejudicando, quais são as atitudes, quais são os passos que você deu que fizeram você chegar no peso que você chegou. Esse foi o meu crescimento, né? E aí sim nasceu uma nova mulher, uma nova mulher. Não é Estava nova. pelejando para conseguir te mostrar aqui, mas agora eu consegui, né, essa mulher aqui. Essa foto aí, deixa eu contar para vocês. Isso aí é um projeto que eu fui convidada para fazer com a reitora da universidade que eu trabalho. Eu comecei a fazer esse projeto. Eu sofria perseguição, gente, porque é um projeto que a gente estava reestruturando um outro hospital. Eu sofria perseguição. E esse é um dos projetos assim que eu dei evidência para as outras pessoas, para eu não ficar, para eu não sofrer, né, aquela perseguição. E essa foto aí é a foto da entrega de 1 ano do projeto. Gente, nossa senhora, é outra pessoa mesmo. Olha isso, gente. Olha isso, Outra gente. pessoa. Eu fiz questão de trazer essa outra foto que você tinha me mandado há mais tempo. Ai, peraí. Vocês estão Que vendo? a que eu pus ontem, ela não mostra, não tá muito, né? Ela não. Olha isso, gente. O vestido é muito parecido, é estampado não mostra muito. Olha isso. Mas Quantos quilos, Hélio? hoje foi 23, Lu. Porque olha 23 só, quilos. ontem a gente está na estratégia a estratégia da cetogênica, que para mim é uma das mais difíceis. Na verdade, eu gosto muito mais do GPS do que das estratégias, não desmerecendo, porque elas são fundamentais. E na cetogênica, a gente consegue perder bastante peso. E perdi 900, depois eu perdi 800, no terceiro dia eu subi 900 de novo. Eu falei, uai, gente, o que aconteceu? Eu fiquei o dia inteiro fora. Eu levei minha caixinha fui buscar minha mãe para e eu não pus o lanche dentro do meu lanche que eu carrego dentro da bolsa. Eu deixei para colocar lá na casa da minha mãe, chegou lá na minha mãe, esqueci. Aí eu passei o dia inteiro numa oficina de artesanato, levando minha mãe para isso, fiquei fazendo lá com ela. Era uma oficina de crochê. Eu não comi, tomei café e água. Quando chegou de. Não, e aí desandou, né? Meu dia. E na estratégia da cetogênica, a gente tem que seguir certinho para dar certo. Falei, tudo bem, não tem problema não. Por isso que eu escrevi, meu Deus, meu balanço subiu. Ontem, né, eu já corrigi e hoje eu baixei de novo os 900. Então, é isso, assim, a gente. E o GPS, é o que eu estava falando, né? O GPS, ele ajuda a gente nisso, ajuda em tudo. Me ajudou no meu relacionamento, me ajudou com as minhas filhas, me ajudou na minha rotina, no planejamento do meu dia, no planejamento da minha alimentação. Geralmente eu assisto o shot, faço meu café, vou me maquiando, vou fazendo algumas coisas, estou dirigindo, eu vou fazendo várias coisas, assistindo o shot. O dia que eu falo, opa, peraí, eu acho que isso aqui é importante, eu não estou conseguindo dar muita atenção, eu volto, assisto de novo. Mas aí ontem eu falei, nossa, a Lu me mandou mensagem, eu programei tudo, eu já deixei meu almoço pronto, que eu vou levar, que hoje é um dia que eu trabalho o dia inteiro, presencial.
Eu arrumei meu lanche, já deixei mais ou menos preparado o que que eu vou tomar de café da manhã. É, então, assim, e tudo isso eu só consigo fazer depois que eu aprendi aqui no MC. Então, são os aprendizados. Eu não, se você, eu penso assim, quem está no derrete, se ainda não deu certo, continua, porque vai dar certo. Você vai conseguir. Mas a gente precisa estar aberto. A gente precisa querer melhorar. A gente precisa ter objetivo. É, foi dolorido, muitas coisas doeu muito. Doeu, porque eu tive que abrir mão até de pessoas. Eu tive que abrir mão de pessoas que estavam me sugando, assim, pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. Por outro lado, eu ganhei tantas outras pessoas boas, gente. Então, a gente precisa estar aberto, a gente precisa ter coragem de olhar para a gente mesmo. A gente precisa parar de trocar a compulsão, porque é o que a gente faz quando a gente tem obesidade. A gente tem que entender que isso é uma doença e que a gente vai precisar cuidar disso para o resto da vida. Não é perder 2 quilos para caber num vestido. Não é isso. É perder 23 quilos. Eu ainda não cheguei no IMC verde, ainda tenho que perder. E eu ainda tenho um monte de hábitos que eu preciso aprender. Por exemplo, a atividade física. Que esse é minha meta em todo o Spire, de todas as fases. Então, façam. Mesmo que se você for para o vigia, faça o exercício. Assiste o short, participa do Tira Dúvida. Às vezes eu não tinha nem nada para perguntar, eu ia no Tira Dúvida. Eu ia. Eu podia, eu estava no meu tempo livre, eu conseguia encaixar aquilo dentro da minha agenda, eu ia. Então, não desanime. E quem já está no processo, eu tive, estou, já vivi alguns momentos, e assim, já sei tudo. Já sei tudo, eu domino a balança, não domina nada, tudo mentira. Mentira da nossa cabeça, a gente não domina. A gente vigia ela. A gente entende o que aconteceu. Porque se a gente deixar, a gente sobe, a balança sobe, né? Não, vou comer só mais um pedacinho de queijo. Não, sei lá, vou comer mais um pedacinho dessa fruta aqui. A gente se engana, a gente acha que a gente está comendo coisa saudável e que a gente não vai engordar e a gente engorda. Então, nosso cérebro é muito inteligente, o nosso corpo é muito inteligente. E a gente precisa aprender com esse corpo e cuidar dele, saber cuidar dele. Então, se coloque em primeiro lugar, né? Seja a mulher que você realmente é. Para isso, a gente precisa lembrar quem a gente queria ser quando a gente era criança. A gente precisa lembrar quem a gente queria ser quando a gente era criança, quais eram os sonhos que a gente tinha, quais eram os planos que a gente tinha. E não importa quem está de fora. Não importa o que o outro vai pensar, porque a gente emagrece. Ser gordo, as pessoas falam que você está gorda, que você precisa emagrecer. Você emagrece, as pessoas começam a falar que você está magra demais, que é bom parar. Mas não é o que você quer. É você primeiro. É como meu marido sempre falou: futebol clube. O que me faz bem, o que me deixa feliz. E eu tenho certeza, eu falo com toda certeza que ser gorda não faz ninguém feliz. Não faz. Você não tem roupa, você não tem maquiagem que fica boa, não tem sapato que você queira calçar, às vezes você quer calçar um salto, você não aguenta. Você tem vergonha de ir na academia, você tem vergonha de fazer caminhada na rua, você tem vergonha de sair nas fotos. é, E o que a gente não percebe é que a gente vai comendo tudo isso, não só a comida, mas as emoções também.
e vai tentando achar soluções mágicas, rápidas e que não vão te dar, eu não estou achando a palavra, mas não vão dar sustento para o seu processo. É, E o MC, ele me mostrou isso, ele me deu sustento, e eu quis cada vez mais e quero ainda cada vez mais. São pessoas, amigos, pessoas muito queridas à distância, que a gente aprende a amar. Então, assim, ontem eu até ia colocar no meu depoimento o nome das pessoas, mas falei, nossa, você é muito injusta, né? Se eu fizer isso, assim, porque quando eu penso, né, quando eu escrevo, eu lembro das pessoas do grupo, eu lembro das pessoas, eu lembrei da Vilma falando da estratégia da plant-based, das coisas que ela gostava de comer, e tudo que ela alcançou. Lembro da Isana falando da costura, né? De costurar sua própria roupa. E é o meu sonho costurar. E a Isana aprendeu a costurar para caber nas roupas, gente, para vestir a roupa que ela gostava, que ela não achava pronto para comprar. É, exato. Nossa, a Beth, a Silvia, tanta gente, tanta gente, tanta gente, é maravilhoso. É isso, chega, senão eu fico falando até amanhã. Eita, Ô, gente, mas sabe o que que eu fiquei pensando? O que que acontece com a gente quando a gente se torna autor do que a gente está fazendo, praticante, né? Praticante, quando você é do seu time de verdade. Está aqui dando uma aula para nós, uma pessoa que apresenta, dá o projeto para o outro apresentar, coloca o outro em evidência, porque está pesado, ninguém é feliz gordo. Isso não é sobre estética, gente. Isso não é sobre estética, não é essa bandeira que a gente está levantando. A gente está levantando a bandeira da nossa interesse, do nosso incômodo, do nosso. Vou. É isso que eu desejo para você, Hélia. Um beijo, muito obrigada por ter trazido a sua verdade aqui para todo mundo, para quem já está, para quem não está ainda. Lembrando aí que você começou num sonho longínquo dentro do Derrete, perdeu a oportunidade, foi para o Vigia, está aqui botando para quebrar. E não é para ninguém, é para você. Eu, Futebol Clube. Sou do seu time, minha amiga. Obrigada, viu? Beijo todo mundo, beijo Lu, beijo Alê, Quem mais é do Salete. time da Hélia? Quem mais é do time da Hélia? Levanta a mão aí, minha gente. Beijo todo mundo, beijo imparáveis. E é isso, gente. Vem pro meu time que a gente está só ganhando. Muito bem. Posso falar, Luciana? Posso falar? Só se me der um beijo. Aí ficou fácil. Pessoal, bom dia. Saudade que eu estava desse shot aqui, hein? Meu Deus do céu, eu tinha programado um negócio aqui, não sei nem como é que a gente vai conseguir terminar o shot aqui, tanta coisa que eu tenho para falar com vocês. Mas eu queria primeiro começar agradecendo, né, esse Dia das Mulheres, agradecendo por vocês me fazerem melhor. Né? A gente vai estar estamos 5 anos e 5 meses. Essa semana eu tive fazendo algo diferente por nós, por mim, por nós, pela minha família aqui também. Numa especialização que eu estou fazendo em São Paulo, extraordinária, com pessoas incríveis, espetaculares. E aí eu falei, obviamente, que a gente vai se apresentar e tudo, a gente fala desse projeto. Tive que explicar esse projeto mais ou menos umas 20 vezes, das pessoas interessadas, falam assim, caramba, não é possível, é isso aqui que vocês fazem. Mas, na verdade, vocês estão me tornando melhor como pessoa, como profissional, e isso é maravilhoso, essa troca. A gente tem sempre uma discussão aqui no MC, na hora que vem alguns mentores de fora, algumas pessoas para dar ideia e tudo, e eles falam assim, ah, não, isso aqui tem que ser um negócio só para mulheres, e eu vou fazer de tudo para que não seja só de mulher, porque eu acredito nessa troca, eu acredito nessa soma, eu acredito realmente na diversidade. Então, e acredito que todos os homens deveriam fazer parte aqui para aprender e trocar junto. A gente está aprendendo uma velocidade incrível. Então, é sobre isso. Obrigado, que vocês continuem sendo maravilhosos.
E a Luciana me contou várias histórias extraordinárias dessa semana, dos shots incríveis dessa semana. Vilminha, meus parabéns. Ela falou ontem de você, falou assim, Alexandre, você não sabe o depoimento da Vilma, é extraordinário que ela deu. Como é que é bom a gente celebrar a vida assim, né? Como é que é bom esse depoimento da Hélia, que a gente está celebrando a nossa potência, esse caminho diferente. Mas a gente aqui no MC, moçada, a gente não tem a capacidade de fazer vocês virarem outra pessoa. Isso a gente não tem, lembra disso? Isso a gente não tem. A gente tem a capacidade de despertar a sua melhor versão, de colocar para fora o que você tem melhor. A gente não muda ninguém. A gente sim desperta o que a gente tem de melhor. E eu lembro muito do Diogo, que me ensinou isso aqui para gente, que é o marido da Mônica Horta, que é a prima da Luciana, que veio no depoimento e falou assim, cara, obrigado, não porque minha esposa virou outra pessoa, vocês resgataram a pessoa que eu conheci 30 anos atrás. Vocês resgataram aquela luz que eu conheci e tal, que tinha se apagado aqui. Obrigado por isso. Então é isso aqui que a gente faz junto. E aí a Luciana falou um pouquinho aí dessa história, dessa conversa que foi uma conversa que, segundo ela, gerou um impacto e uma história inicial nossa. Mas a primeira história inicial, ela é verdadeira, é que cada um tem que ter o seu sonho. Foi esse o compromisso que a gente fez no casamento nosso. Mas sabe por que que a gente fez esse compromisso no casamento nosso? Porque os meus pais, eles são separados. Meu pai saiu de casa, voltou e tal, aquelas coisas todas. Teve 3 casamentos, assim. E minha mãe esqueceu os sonhos dela. A minha mãe fica presa até hoje naquele negócio, esqueceu de viver a vida dela, uma pessoa linda, maravilhosa, esqueceu de viver a vida dela, porque ela acreditava que tinha que brigar por um casamento a vida inteira, aquela coisa toda e tal. Então, essa conversa, na hora que a gente teve essa conversa, da busca da felicidade, a gente entender que a gente tem que estar feliz. Mas eu aprendi isso, meu pai nunca deixou a gente em nenhum lugar, ele sempre teve muito respeito pela minha mãe, tanto é que eles trabalham junto e tal, fazem os encontros, final de semana, estão juntos fazendo almoço em família, porque ele teve respeito. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente merece ser feliz. Se eu não estou feliz aqui por algum motivo, alguma coisa assim, cara, a gente merece respeito e deixa eu ser feliz. Então, esse negócio com a Lu foi, cara, a gente merece ser feliz. Eu não quero que você abra mão dos seus sonhos por mim e eu não vou abrir mão dos meus sonhos por você. E se a gente tiver junto, a gente vai ficar junto. E isso tá dando certo pra cacete. Porque depois a gente casou, tipo assim, 6 meses depois, eu fui morar em São Paulo. E ela ficou aqui e tal. Aí depois ela também foi trabalhar fora e eu fiquei aqui. Porque o que liga a gente não é o físico. Não é estar ali presente e tal. Né? O que faz a gente estar junto é compartilhar dos mesmos valores, das mesmas coisas. E isso que ela falou, de eu ter uma pessoa firme do meu lado, ombro a ombro, para fazer a gente melhor. Mas por que que eu estou falando essa história aqui? Porque naquele momento, naquela fala da Lu, ela me lembrou agora que eu queria quebrar padrão. Eu não queria repetir o padrão da minha mãe, de casar e ter que ficar junto até o fim da vida. Só por ficar, né? Só por ficar. Se você não tem amor, se você não tem aquele negócio todo. Eu queria quebrar esse padrão. Eu disse, não, isso não é o que eu quero. Eu quero permitir a felicidade e o respeito. Então, eu estou dizendo isso para a gente aqui, moçada, porque a gente precisa quebrar os nossos padrões também. Tem pessoas aqui repetindo padrões. A maioria de nós repetimos padrão. Tem pessoas, não, nós repetimos padrões. Por isso que a gente tem que identificar. Falar assim, cara, isso aqui eu não quero mais para mim. Eu posso fazer diferente. Quantas pessoas que estão vindo aqui vêm e falam assim, eu venho de uma família obesa.
Eu venho de uma família de come muito, então eu não tenho jeito, porque a minha família é assim. O meu ambiente, você pode falar assim, não, cara, eu não quero isso para mim. Eu entendi, eu não quero isso para mim. É preciso quebrar padrões. E a gente só consegue quebrar padrões na hora que a gente consegue se perceber. E como a Elia fala, caramba, não é simples se perceber. Né? Ela falou sobre isso aqui. Meu Deus, não é simples se perceber. Mas ela colocou algumas coisas assim, não, cara, eu queria lembrar o que eu queria ser quando criança, quais eram os meus sonhos. Isso é maravilhoso. Então, sobre isso. Então, cara, moçada, a gente precisa quebrar os nossos padrões de comportamento. A gente precisa melhorar o olhar sobre a gente. A gente precisa querer sonhar. E é tão bacana, na hora que eu estava conversando com as pessoas, cara, eu estou falando de pessoas assim, no nível profissional altíssimo, assim, aí eu falo assim, cara, é porque tudo que a gente está colocando, tudo que eu aprendi lá, muitas coisas que eu aprendi, a gente pratica aqui e não mudaram a questão de valores, só que a gente não usa pra gente. Aí os caras falam assim, caramba, a gente aprendeu a administrar tudo, mas não aprendeu a administrar a gente. A gente tem que aprender a administrar a vida da gente. Aí um cara pegou e falou assim, pô, Alexandre, isso que você está falando, cara, eu concordo 100%, mas isso aí é profundo. Talvez é por isso que as pessoas demoram a entender o MC. Porque isso aí é um negócio que você está falando que é diferente, porque a gente está falando só de perder peso. Né? E a Elia falou assim, cara, não é sobre perder 2 quilos para caber no vestido. Não é isso, Elia? Não é sobre isso, moçada. Não é sobre peso. Não é sobre peso. Não é sobre perder 2 quilos. É como é que eu estou cuidando da minha vida. Então, isso é fortíssimo. Né? O cara para e fala assim, caramba, bicho, peraí, eu sei administrar, estou falando aqui como é que as pessoas como é que a minha equipe tem que fazer e eu não faço para mim. Tem alguma coisa estranha. E olha que interessante, eu vou pegar aqui algumas coisas para somar nessa conversa aqui. Ele colocou esse texto aqui, esse negócio aqui, lá. Pra vocês verem como é que é muito parecido isso. Ele colocou aqui uma Alice do País das Maravilhas. E aí teve lá, por favor, você pode me dizer que caminho seguir a partir daqui? Perguntou Alice. E isso acontece com a galera que está aqui na manutenção e no domínio, depois que a gente perde 20 anos. A Elia vai passar por isso, agora tem 22 quilos a mais. Ela pode sonhar diferente, ela pode sonhar mais, ela pode desejar mais. Toda a fase de 8 semanas que a gente tem aqui, no MC são blocos de 8 semanas, para a gente refazer essa pergunta. Você pode me dizer que caminho você quer seguir a partir daqui? Que caminho que a gente quer seguir, moçada? E aí ela responde: na verdade, isso depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Aí ela respondeu: eu não me importo muito com isso, disse Alice. Então, não faz a menor diferença para onde você vá, concluiu o gato. Por onde? Por onde você vá, concluiu o gato. Então, é, eu falo muito que depois que você conhece o MC, quem esteve aqui nessa semana, quem está aqui há mais tempo, a gente está conhecendo algo incrível, que não existe. Possível, viável e sustentável. Mas agora eu tenho que definir por onde que eu quero caminhar. Se eu quero continuar caminhando na dor para ficar onde que eu estou, ou se eu quero abrir portas e sonhar com outras coisas, outras frentes, quebrar padrões, permitir. A Elia falou o processo. Eu tive que liberar amigos, liberar amizades, buscar outras, reforçar outras, né? Porque a gente tem que dizer não. A gente tem que fazer isso. Então é sobre o que eu quero sempre, né? E tem uma fala que a Luciana sempre colocou aqui para a gente que é o quê? O que que você quer? Tanto faz. O tanto faz, meu amigo, vai levar a gente ladeira abaixo. E eu vou viver, porque o tanto faz é que eu vou viver o sonho do outro. É que eu não estou permitindo o meu sonho.
né? Então, essa é a questão da Alice, essa permissão, porque a gente tem esse caminho que é viável, possível e sustentável. Tem casos aqui, moçada, no MC, maravilhosos. Pessoas emagreceram maravilhosamente bem, pessoas que estão passando problemas fortíssimos na família e tal, e escrevem para mim, cara, isso aqui é incrível, não sei o quê, mas eu tenho que cuidar disso agora. Assim, poxa, você ainda não entendeu que é cuidando de você que você vai conseguir resolver isso? Você ainda não entendeu com todos os exemplos que a gente está vendo aqui, que é assim que a gente consegue melhorar? Que não tem outra saída? Poxa, é cuidando de você que vai ficar mais fácil. Não é com 22 quilos a mais, porque provavelmente a Elia não estaria com 22 quilos a mais hoje, 6 meses depois. Provavelmente ela estaria aí com 25, 30 quilos a mais. Porque a gente vai ficando cada vez mais depressivo. Aí na hora que a gente fica cada vez mais limitado fisicamente, a gente vai ficando cada vez mais depressivo. Porque a gente está vendo que a gente está ficando dependente dos outros. E aí a gente fica cuidando do outro. Mas eu não vou estar conseguindo cuidar do outro tão bem se eu não estou bem comigo. Né? E aí começa essas coisas de projeto, de ser promovido, de receber os parabéns, aquela coisa toda. E por fim, hoje, eu peguei um pedaço do Frei Gilson, e ele estava falando que uma das coisas que a gente tem que acreditar e fazer é ter dignidade nas coisas que a gente está fazendo. Essa é uma boa pergunta, moçada. O MC ele me traz muita dignidade. Ele me faz ter certeza que como é bom estar aqui, né? Como é bom aprender com essas pessoas aqui, ouvir, escutar, sair incomodado, sair questionado, tomar tapa na cara, né? Como é que é importante isso para mim? Assim, caramba, bicho, isso é importante para mim, cara. Deveria ser importante para todo mundo também. Faz diferença para mim, porque a gente tem dignidade no que a gente está fazendo. Então, lembra que brigar pela gente é a coisa mais digna que a gente pode fazer na nossa vida. É brigar pela gente. Brigar pela gente é muito digno. E eu sou muito honrado de fazer parte dessa comunidade que está brigando, cada um aqui brigando pela sua vida. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Lembra disso. Seja grato por isso. E aí, olha só que interessante. Um outro slide aqui desse, desse programa que eu estou participando. Por que você espera resultados diferentes e faz tudo igual? Senhor, anota aí, Luciano. Por que você espera resultados diferentes e faz tudo igual? É sobre isso. E aí, olha só, 3 fatores para você ter resultado. 3 fatores. Fazer. Tem uma coisa aqui antes, que é, primeiro, se o caminho é viável, possível e sustentável. Eu espero que todo mundo nessa semana, se vocês conseguiram perceber que isso aqui é um negócio diferente, para mim tá ótimo. Se vocês perceberam que isso aqui, cara, veja se não é possível, porque a Elia falou que precisa de esforço. Só tem uma coisa que a Elia falou que eu queria ajustar, também reforçar, que ela falou assim, é, como se onde ela estava bom. As amizades que ela estava bom. Não, não estava bom. Ela estava doente. Ela estava infeliz com ela. Então não estava bom. Lembra disso, não estava bom. Ela disse não. Eu não disse não pro que estava bom. Eu não disse não pro que estava bom. Então, a primeira coisa é essa.
A segunda, que a gente briga aqui todo dia, tem que fazer, moçada. Tem que fazer. Se não fizer, tem que ativar o GPS todo dia. Por isso que a gente fala, cara, ativa o GPS todo dia, olha para você todo dia. Na hora que eu falei com o cara, cara, eu consigo medir se a pessoa tá olhando para ela todo dia. As pessoas falam assim, caramba, com 2 minutos a gente consegue olhar para a gente todo dia, abrir espaço, porque a vida não vai parar para a gente. Os caras, caramba, as mulheres, caramba, porque a sua vida não vai ficar mais fácil. A nossa vida não vai ficar mais fácil. Tem que tomar a decisão. E aí você tem. Todo dia a gente tem que tomar uma decisão. Por que que você colocou o. Por que que esse desse? Porque é todo dia. E ele falou lá, é todo dia a empresa, não sei o que, tem que tomar uma decisão. Nós estamos liderando a nossa empresa agora. O MC é liderar a nossa empresa de vida. O MC é isso, minhas queridas, meus queridos. Todo dia, Alexandre, mas é todo dia, caramba! É todo dia. Todo dia eu tenho que tomar uma decisão. E lembra que vai ter o acaso, vai ter as coisas que não estão no nosso controle. Mas o fazer e decidir dá resultado pra caramba. E por fim, tem uma conversa, aquela conversa da Luciana que a gente teve no Peru sobre a questão da separação. Ela só tem uma coisa da minha parte muito ignorante, no sentido de ignorância mesmo. A questão da Luciana com o peso não era porque ela não estava olhando para ela, apenas. É porque ela não conhecia um caminho possível para olhar para ela. É diferente. Porque a Luciana já tinha tentado de tudo. Inclusive, estava tomando os remédios. Só que eu achava que a questão da obesidade era só fechar a boca e fazer atividade física. Porque eu não tinha essa briga com a balança. Eu achava que era simplesmente isso, e não era. Então, a questão onde a gente foi parar, e a maioria das pessoas estão passando por isso hoje e tudo mais, é porque não conhece um caminho possível. Ela não conhecia. E ela gastou, e procurou, e buscou, e pesquisou, e estudou o caramba quatro e simplesmente não conseguia. E fazia academia, e tinha personal, e tinha tudo. Mas ela não conseguia. Porque ninguém consegue viver de cetogênica a vida inteira. Ninguém consegue fazer jejum a vida inteira. Ninguém consegue viver na dieta carnívora a vida inteira. Dificilmente uma pessoa aguenta ser fitness a vida inteira. Né? Tinha um cara, uma pessoa lá tentando falar comigo, não, é porque o negócio eu tô aqui eu tô agora com uma namorada, não sei o que, eu tenho um problema aqui de disciplina, não sei o que, eu tô aqui comendo aquele negócio regradinho, aquele não sei o que e tal, eu sou alta performance, assim, cara, mas você aguenta ficar nessa vida que você tá aí a vida inteira? Eu acho isso super legal, mas você aguenta isso aí para sua vida? Ele falou, não, eu não aguento. Pois é. É sobre isso que nós estamos falando. Não tem nenhum problema se você quer, nesse momento, você buscar algo maior para você. Não tem nenhum problema isso. Não, e agora eu quero ficar musculoso, quero ficar não sei o quê, barriga, beleza. Mas você não vai conseguir. Você conseguir ficar assim a vida inteira é um negócio. Você vai conseguir? Se não. Então, beleza. Então, fica aí nesse período, mas lembra que você precisa de um caminho possível, viável, sustentável. Cara, Elia, mais uma coisa que eu aprendi aqui hoje com você, que para mim resolveu muita coisa também hoje, foi essa frase aqui que você falou o seguinte: a gente não domina nada. Tem que ter essa humildade, gente. A gente não domina nada. A gente vigia. É sobre isso. O programa não tem esse nome à toa, né? Mas a gente tem um negócio do domínio, aquela coisa que a gente tinha que não, cara, a gente vigia. É que às vezes a gente É, acha que eu já sei tudo, né? Aquela coisa que se fala assim, não, eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é.
né? E na hora que você tem essa humildade, fala assim, poxa, Alexandre, você bateu lá no seu peso, ganhou peso, não sei o quê, a gente vigia, Será que a a gente gente muda o vigia, nome? a gente vigia, né? Dominar e vigiar. Mas é porque é para a gente dominar, a gente tem que vigiar. Então é um pouquinho sobre isso, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira aí de ação para todo mundo, de ter clareza. Acho que essa pergunta aqui, né, qual o caminho que a gente quer seguir, ela é muito legal, né? O que que nem é qual caminho, né? O que que você está querendo? Vou voltar aqui deixa eu ver se eu acho aqui o negócio da Alice. Nós vamos começar a usar essa perguntinha aqui com frequência. Qual o caminho que você quer seguir agora? Qual o caminho que você quer seguir hoje? Né? Ele é fundamental. Eu não estou brigando, eu estou no meu IMC verde, estou fazendo o meu detox, estava em São Paulo, coquetéis, happy hour com vinho, encontros de pessoas extraordinárias e tudo. E eu falei assim, não, cara, eu estou no detox. Não, cara, mas você vai, é por causa da sua dieta que você está fazendo e tal. Não, 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 cara, é porque eu tive muito excesso no carnaval. Aliás, eu tive muito excesso desde o Natal e Réveillon. Então, eu dei uma pausa aqui para mim. Não é por causa do. Não, é para mim. É que eu estou fazendo por mim. E antes, eu teria qualquer desculpa, eu teria justificativa para quebrar isso. Poxa, cara, eu estou com essas pessoas aqui, estou conhecendo agora. Eu preciso interagir aqui com as pessoas, né? Eu preciso de interagir. Como é que você vai interagir com as pessoas? A pessoa está te chamando para tomar uma aqui e tal. Eu falei assim, não, eu quero aqui, água com gás aqui, eu estou feliz, estou muito tranquilo. Eu encontrei com um amigo meu, espetacular, não sei o que, ele ficou bebendo sozinho, eu fiquei tomando água com gás lá, feliz. Não foi triste, moçada. E Eu, eu queria aproveitar essa sua fala, Alexandre, só para falar uma coisa do chat antes dela ir embora, que ela falou que tinha que ir sim, embora. A André, aliás, não foi a André que falou que tinha que ir embora, não. A André falou assim: hoje eu tenho um coffee break, acho que nem vou. E eu te respondi aqui no chat, Andréia, mas eu queria falar para todo mundo, porque tem gente que está chegando agora e tem esse grande desafio do final de semana, esse grande desafio da bebida, da comida, né, do excesso, e ainda está focado nisso. Esse exemplo do Alexandre é maravilhoso. Todos os motivos para puxar ele para bebida, para socialização, para justificativa. Se pergunte, Andréia, você está indo nesse coffee break para quê? É para comer? Só para comer? Não vai com fome, guria. Se ainda é uma ameaça para você, se ainda é uma ameaça, tudo bem você nem ir. Se está muito recente, tudo bem. Mas aí você lembra, eu vou lá por quê? Não pode ser para te deixar triste, que você vai deixar de fazer uma coisa porque você está numa postura de sofrimento, de chicote com você. Vai lá. Vai dar abraço, vai conectar com pessoas importantes que vão te fazer crescer, sabe? Se joga, porque isso vai ser só uma comemoração dentro das muitas que você vai ter na sua vida a partir de agora. Veja como é que você se sai. Não fica com esse chicote de que não vai dar certo, não. E se der certo? Você está num ambiente seguro para você corrigir as oportunidades com o GPS. Às vezes a gente precisa se fortalecer mesmo, mas aí você coloca na balança: o que que eu estou fazendo aqui? Mais uma dieta do não pode? Se programa para comer o seu carbo restrito lá, 2 salgadinhos. Que delícia! Veja como é que seu corpo responde e, principalmente, entenda o que eu quero agora e o que que eu preciso. Você precisa da comida desse coffee break ou você precisa do que ele vai te entregar? Do que ele vai te oferecer, da oportunidade que ele está te dando. Gruda nisso, repete isso. E se não der certo agora, você já aprendeu o que que não serve e como que você pode fazer diferente da próxima vez. Eu acredito nisso. Foi assim que eu cheguei aqui. Porque não tem nada dominado mesmo, não. Mas tudo está dentro da minha responsabilidade, do que eu quero a partir de. Tá?
Ô, Lu, e também não tem problema nenhum, Andréia. Andréia, tem uma outra pessoa que colocou aqui agora. Você ir para o coffee e comer as coisas que você quiser. Deixa seu carro restrito para Isso, lá. Tá isso. maravilhoso. Peraí. Para o pessoal não ficar te enchendo o saco, é porque no meu caso a bebida não tem jeito, né? Ali não dá para você ter meia bebida, porque eu tô no detox. Mas você vai para o seu coffee break, não, assim, cara, eu vou comer aqui, meu carbo restrito vai ser aqui, vou fazer a escolha, vou comer tudo. Você vai fazer as escolhas e tal, pronto. Depois você vai para o almoço com 300 gramas, aí você vai colocar só a sua proteína, um prato colorido e tal, 300 gramas, não tem nenhum problema. A gente fala que o carbo restrito é ideal no almoço, ideal. Mas a exceção é permitida. Eu falei assim, não, hoje eu coloquei meu carbo restrito nesse coffee break. Maravilhoso. Você não precisa ficar lá no coffee break também, não posso comer nada, porque eu estou fazendo um MC. De jeito nenhum. Vai no coffee break, deixa lá para você comer as coisas lá. E depois você Lembra vai que para o eu seu contei almoço. como foi a sessão de fotos lá da lingerie? Eu deixei o meu carbo restrito para aquele momento. E era só o que tinha. Não tinha uma castanhazinha, sabe? Não tinha aquela água oferecida a todo tempo. Só tinha suco, refrigerante e pão de queijo e que risolezinho, blá, 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 blá. Eu estava ali, eu cheguei lá, comida. E aí, depois de 3 horas, depois de muito ver as pessoas comendo, eu escolhi o que que era mais apetitoso para o meu olho. E não precisei exagerar. Comi com alegria. E isso, gente, vai dando um poder na gente, que você vai querendo repetir mais do que dá certo. É por aí. É isso. Rose, eu só queria falar uma coisa, última coisa aqui, Rose, eu vou passar para você. É só que ontem teve também dúvida para você, de vocês que me escreveram aqui no privado e às vezes alguém está aqui. Moçada, o MC, no geral, a gente tem, o nosso programa ele é assim, tá? Inclusive para as pessoas que estão com a dúvida aí e tudo mais. Nós temos hoje, eu falo que são dois programas de entrada, na verdade. Tem um programa de 7 dias e um programa de 21 dias, para as pessoas experimentarem. Porque a gente, cara, a gente não quer pessoa aqui que comprou na emoção, eu quero que você experimente, para ver se faz sentido para você. Porque a gente põe muita energia aqui, e a gente não quer pôr energia em quem não quer. Né? Então, é essa a oportunidade que a gente dá. Pode ser de 7 dias ou de 21 dias. O segundo passo, para quem não tem a briga com a balança, para quem não tem questões com disciplina, para quem consegue caminhar sozinho, a gente criou o Vigia, que eram aquelas pessoas que estavam falando assim, cara, eu não quero, não gosto de participar de grupo, não gosto de participar de grupo, eu me resolvo aqui, eu me banco, ou como o meu programa principal, o nosso programa principal abre a cada 2 meses, você quer começar já segunda-feira, você não vai conseguir entrar no programa principal, porque ele é um ciclo de 8 semanas. Então você vem para cá. E depois que você fizer isso aqui, a gente vai te convidar para vir sempre para esse programa principal aqui. Porque aqui, moçada, é onde acontecem essas libertações, essas permissões, como a Elia mostrou aqui para gente. É aqui, não é no raso, não é aqui a gente ainda está olhando só para o peso. Aqui, mas tá tudo bem, não tem problema. Tem gente que cada um vai fazer a sua escolha. Por isso que eu acho bem bacana a democrática. Aí você vem para cá. E aí, peraí, mas isso aqui é de 6 meses? Porque ele tem menos coisa, ele tem o conteúdo dele, né? A Paty me perguntou ontem, poxa, tem minha amiga aqui que está querendo, o conteúdo dele, moçada, é metade do conteúdo da fase 1, porque a pessoa vai sozinha. E aí ela fica vendo aquele tanto de conteúdo, não vem. Ela é convidada, vocês vão participar do shot, você tem o GPS, você tem ali receitas, tem a dúvida individual. Bacana, você vai. Tem gente que já emagreceu 20 quilos aqui, mas são pessoas que são muito determinadas. Esse programa principal, você ganha velocidade, né? Fica mais fácil, né? Você interioriza mais, porque não é simplesmente sobre peso. Então, ele tem as mentorias, ele tem um conteúdo mais denso, ele tem mentorias específicas para a gente poder fazer e tal. Só que, Alexandre, aí depois disso, porque você não consegue perder, você pode até perder 20 quilos em 8 semanas, a gente tem casos aqui, mas o objetivo é manter. Aí você tem fase 1, que você paga, tem fase 2 que você paga, tem fase 3 que você paga, depois você entra 6 meses gratuitos, depois você entra no que a gente programa que a gente chama Domínio, que é um programa de assinatura que é R$ 600 o ano.
R$ 600 o ano para a gente manter o nosso processo com nutricionista, com essas reuniões de apoio, com as mentorias específicas, com estratégias que também não tem no Vigia, estratégias como essa cetogênica, o jejum, que a gente trabalha aqui em momentos específicos, dependendo da sua fase. Por quê? Para acelerar seu processo, para que seu processo seja o mais rápido possível, né? Para você se livrar desse peso e começar a ganhar a vida o mais rápido possível. É preciso ter velocidade, sim, né? É importante nesse caso, porque todo dia a gente quer desistir da gente. Então, se a gente não tem resultado, a gente fica agoniado. Então, o nosso programa é assim, é que ele funciona. Não tem nada aqui para enganar ninguém, para pegar ninguém, para fazer. Não, é assim que funciona e tem dado certo maravilhosamente bem. Né? E nessas turmas que eu estava conversando, ele falou assim, cara, a gente tem pessoas que estão com a gente há mais de 5 anos. Qual dieta que a pessoa fez há mais de 5 anos? Eu desconheço alguém que fez cetogênica há 5 anos. Eu desconheço alguém que faz jejum intermitente há 5 anos. Eu desconheço alguém que toma remédio há 5 anos. E é viável para ela. Então, é assim que funciona. A gente começa a turma na segunda-feira, essa turma do Vigia. Né? Então, quem está no Derrete vai até domingo, o GPS está lá, aproveita as coisas, o conteúdo vai ficar lá gravado para vocês. E a partir de segunda-feira, o convite é para você vir para o Vigia. E depois, a gente vai abater o que você falou. Se você quiser migrar para outra fase, você vem e faz o processo. A gente tem certeza que está dando certo. Está dando certo. Senhorita Rosilaine Lins. Bom dia, povo. Que saudade, minha querida. Bom dia, povo! Saudade também, Alexandre. O Johnny também estava aqui toda a vida que a Luciana Johnny! vinha. Cadê o Johnny? Hoje ele está lá na casa da minha mãe. Aí Manda resolveu. um abração. É. Aí ele ficou procurando a Lu aqui, ele disse assim: cadê? Cadê? Te procurando aqui na telinha. Eu quero só dar assim, um parecer sobre algo que está acontecendo. Eu estou gravando uns vídeos, né, como um desafio pessoal de um outro grupo. E tá todo mundo perguntando, isso é de verdade, viu? Eu tô mandando todo mundo pra lá pro teu Instagram. Eu digo, vai lá, pergunta a ela, pode aperrear. Manda a mensagem que ela vai te responder. E assim, o pessoal tá olhando pra mim e dizendo assim, principalmente depois da foto que eu postei ontem, né? Ontem eu fui pra igreja e tava, a gente faz sempre um cenário para as fotos nas datas comemorativas, né? E do Dia da Mulher, e geralmente do Dia da Mulher a gente sempre faz. Aí eu tirei a foto, né? E mandei. Até mandei para você também. E o pessoal perguntando: isso é de verdade? Não, isso é de verdade, mas tu não tá comendo nada, né? Tu não tá fazendo, tu tá se acabando na academia. E eu disse: não, gente, eu não tô, não tô. O movimento change não é isso. Não é você se acabar ou se restringir, não. Tem opções para você ter na vida. Você tem essa opção de querer mudar. E o querer mudar dói. Dói, machuca. Porque é muito fácil você viver no comodismo. O comodismo está aí. Quando a gente, como a Elia falou, né? Ela disse, é fácil para perder 2 quilos para caber num vestido. As pessoas têm esse pensamento de que a gente tem que tá nesse padrão de que você vai se restringir de alguma coisa só para caber numa roupa, ou só para se integrar na sociedade, num happy hour, num coffee break, porque todo mundo tem que ver que você está comendo. Não é isso. O MC nos ensina bem isso, que você tem autonomia para escolher o que é que você quer realmente. E é o que a Luciana sempre fala, o escolher entre o agora e o para sempre, né? Geralmente a gente escuta desde criança que para sempre não existe, né? Que tem aquelas histórias da Disney, né? Você trouxe aí dali. E eu lembrei, os felizes para sempre. Só que eles não colocam na história a caminhada do felizes para sempre, né? Só diz assim, e eles foram felizes para sempre. E o sempre a pessoa tem na mente que aquilo ali, aquele príncipe encantado, vai continuar príncipe, a princesa lindamente, desde que casou até o resto da vida. Mentira. Tem mudanças no corpo da gente e essas mudanças causam várias consequências, sequelas, traumas. Quando a gente consegue reverter,
maravilhoso, como a Lu disse, na questão lá da lingerie, me senti na Playboy. Eu achei o máximo aquela frase. Por isso, porque às vezes você quebra paradigmas que estavam aprisionados em você desde criança. Você acostuma desde criança dizer: você tem que comer bem, você tem que comer de manhã, de tarde, de noite, você tem que jantar. A minha avó, eu fui criada com vó, né? Então a avó sempre olhava e dizia assim: tu só vai comer isso? Menino, pelo amor de Deus, tem comida aí na panela. Vai lá e enche o prato, né? E a gente tinha esse costume de comer até o finalzinho, né? Não, tem que comer a comida todinha, porque a gente é conduzida a isso. A mente da gente é conduzida a ter essas questões de padrões, né? Você tem que comer a comida toda do prato, você não pode deixar, você tem que comer o que tem aqui. E, e isso leva a gente a ser lixeiro. Alguém falou isso uma vez aqui no MC, lixeiro do prato do marido, do prato do filho. Eu fazia muito isso, né? Hoje eu me coloco como, não, Johnny, eu não quero, não vou comer. E ele, porque na cabeça do Johnny tem que comer a comida todinha. Não pode deixar nada no prato. Então, se a gente deixar, ele já fica zangado disso aqui. Tem cachorro, não precisa disso. Não, não, não. Então, tudo, para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos autistas, então eles têm um padrão por si só. Então, ele quer que come só as coisas que ele come. Então, para mim, está sendo um desafio a cada dia, porque eu mudar a minha alimentação e trazer para eles também a qualidade de vida que eu estou vivendo, com o movimento Change, é bem complicado, porque eles são seletivos. Mas eu estou conseguindo, né? Aos poucos eu estou conseguindo mostrar para ele que eu posso comer outra coisa diferente dele, que não tem problema, e que eu posso fazer as minhas escolhas, né? E ele tem que aceitar, tem que aprender e aceitar com essa questão, porque é bem difícil. O John tem 20 anos, então todo dia tinha que comer aquele café da manhã, daquele jeito, para todo mundo igual. Então ele tinha isso, né? E eu estou aos poucos tirando isso da mente dele comigo, com a irmã dele e tudo, que também é bem seletivo alimentar. E a gente aprende muito. O MC, a gente, eu diria que é um programa mais de conhecimento pessoal, que a gente até emagrece. Porque não é só sobre emagrecer. A gente está aqui para aprender a se reconhecer. E se reconhecer é bem difícil, porque é muito fácil você apontar para o outro e dizer as qualidades e os defeitos do outro. Mas olhar para si e dizer os seus defeitos, as suas qualidades, é muito difícil. E o GPS faz isso com a gente todo dia. Faz a gente olhar para si e ver o que é que a gente cometeu de errado ontem para acertar hoje. Porque Deus faz isso com a gente, nos dá a oportunidade todo dia de reescrever a nossa história, reinventar, se refazer para o futuro, o eu do futuro, né? Então, eu quero só deixar esse recado para vocês que estão começando agora. A gente só se joga, mas se joga de verdade. Se joga querendo não só perder peso, mas querendo ter uma mudança de vida real, porque isso é o que vai acontecer. A permanência do peso que vocês vão perder, né? Como a Luciana está aí esses 9 anos aí, né? Mantendo o peso que ela quer. Então, para a gente manter, não é só o conhecimento de dizer assim, ai, eu tenho autodomínio. Não tem. A Bíblia diz vigiar e orar, porque você tem que vigiar todo dia. Você tem que estar naquela autoanálise todo dia. E o GPS nos proporciona isso de uma forma tão linda e tão simples que a gente olha e diz assim, ah, só botar aqui um verdezinho, não tem nada, nenhum problema não. Quem preenche o GPS dessa forma não está olhando para si. Mas quando você olha e diz assim, eu bebi tudo de água que eu tinha que beber? Ah, então se eu não bebi, não é só os 10 copos que tem lá, é a quantidade que meu corpo está precisando, que meu corpo diz que eu tenho que tomar. Ah, e não tomei, então não vou marcar. Porque se eu marco o verde sem ter feito, eu estou sendo mentirosa comigo mesmo. E quando a gente vive nessa mentira para si mesmo, a gente se esconde em sobrepeso. Agora, sair do grau 2 para o grau 1 de obesidade, estou me sentindo. E assim, é muito bom saber disso, que gradativamente eu estou reduzindo peso, mas com saúde e leveza, né? Então, para mim,
o programa do Movimento Change só veio agregar à minha vida, foi um divisor de águas na minha vida, eu posso dizer isso, e afirmo para todo mundo, né? Quem duvida, eu digo assim, vai lá, tem uma semana lá, testa lá, faz lá, né? Para quem não acredita, ontem eu vi os olhares de quem estava bem, mais gordinho, e olhando para mim lá na igreja, como quem diz assim, por que ela está emagrecendo e eu não consigo, já que eu estou me acabando na academia? Mas, tipo assim, as pessoas olham o resultado, mas não querem saber o processo. E o processo é que faz toda a diferença na vida da gente. Porque na vida da gente, tudo é um processo diário. Tudo é com a permissão de Deus para a gente viver o extraordinário, a gente precisa fazer o extraordinário acontecer. Porque senão a gente não vive o extraordinário, viu? Então, beijo, povo, que a Paty ainda vai falar. Então, bom dia, povo. Beijo, Vocês estão para vocês? querida. E eu queria aproveitar que ainda tem umas pessoas aqui que vivem a Vilma no grupo para a gente bater uma palma para ela pelo aniversário dela. Essa pequena grande mulher que está aí arrasando a boca do balão, retomando, é, voltando de dentro dela mesma, né, Vilma? Meu beijo, minha admiração por você. Você é um tesourinho, tesourão. Um beijo, viu, querida? Obrigada por ter se permitido, levantou a mão quando precisava, né, Vilma? Se abriu aqui, abriu o seu coração, sobre essa dificuldade da gente entender o que que a gente quer de verdade, onde que a gente está, quem que a gente é. Só conseguiu estar aí, ó, com esse sorriso mais leve, continuar a construção, porque eu sei que isso. Então, um beijo e Ô, obrigada. Lu, e que presente, né? No aniversário dela, a gente que recebe o presente, ela vindo aqui, e obviamente que eu vou chamar ela aqui, então, para dar, já que ela Então, teve pronto, a então chama. honra de estar aqui com a gente, né? Minha linda, parabéns, é isso aí. Vem celebrar Olha, Obrigada, moçada, é muito Alexandre. orgulho vir celebrar o aniversário com a gente. Que satisfação. Nossa, eu estou muito feliz, viu? Essa noite eu passei no hospital, tá? Mas eu não podia deixar de vir, porque às vezes na sexta-feira não tem como eu estar participando. Mas hoje eu falei, não, aproveitar a oportunidade, voltar junto com todo mundo. Estou muito feliz, obrigada, gente. Deus abençoe a todos por lembrar de mim com esse carinho maravilhoso, essa família que eu tenho distante e perto do coração, viu? Vocês moram no coração. Estou muito feliz, muito agradecida. A minha balança continua baixando, mas, gente, conhecimento que eu estou levando para a vida, viu? Estou aprendendo todo dia com todo mundo, cada um pouquinho, cada um fala um pouquinho. Olha aí, olha eu, como estou linda. Eu Olha tinha que pôr para o ilustrar, uai, como conhecimento. assim? Olha como eu fiquei linda. Você viu, né? O vestido estava até sem cor lá, pegou até cor. Mas olha, gente, eu queria outra foto, Lu, mas eu não achei a foto do antes, do outro vestido, que eu tô bem mais Tá ótima, eu adorei que você mais falou. O vestido estava sem cor, ele sem cor, voltou a você ter viu? cor, que coisa. Ficou esticadinho. Mas, gente, não tem coisa melhor. É a gente fazer, planejar, seguir os passos certinho, estudar, né, gente? Tem que estudar. A gente tem que se abrir para aprender. Senão não adianta estar aqui. Se nós não se abrir para aprender, não vai adiantar nada nós estar aqui. Como a Rose falou. Se nós for lá marcar verde, se nós não fez, nós mesmos está sabotando nós mesmos. Então, É, vamos só pensar certinho e marcar o que é verdade, porque senão não vai adiantar nada. No princípio, às vezes até eu me jogava, sabe? Depois eu falei, não vai adiantar. Se eu me jogar, eu estou me sabotando, então é melhor eu me corrigir. Mas olha, estou amando. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todo mundo. E fica com Deus. Um bom final de semana. Mulherada, um lindo dia para nós todos, né? Que cada um daqui tá, cada uma tá mais lindo que a outra, com o rostinho mais bonito. Que Deus abençoe a todos, viu? Beijão. beijo, querida. Eita, minha gente, sextou? Testou. Muito bem, Pati, que lindeza. Bom dia! Bom, Nossa, esse shot está cada dia mais sensacional, não imperdível.
né? Com as declarações, com as histórias que a gente escuta, com os resultados, com as superações, né? E eu quero dar o meu depoimento aqui, que eu também entrei num derrete em 7, desconfiada, meio assim, mas eu também estava desesperada, né? Eu também estava sem saber o que, que eu ia fazer, que eu não conseguia. Eu tenho um marido que adora padaria, trazia um monte de coisa para dentro de casa, eu não conseguia resistir. Enfim, eu acho que eu estava tipo a Hélia, né? Escutando a história dela, e consegui, resolvi fazer. Gente, faz mesmo. E comecei a devorar os conteúdos, né, que são liberados. Eu nunca vi um programa que é de uma semana liberar tanta informação, tanto conteúdo, tanta coisa boa, né, de encontro com as pessoas, de escutar histórias. Eu nunca. E olha que eu já estava trilhando um monte de coisa e as histórias são inspiradoras mesmo. Eu acreditei, fui para o programa principal, né? Eu não conhecia o Vigia direito, tanto que eu fui perguntar para o Alexandre ontem mesmo. Foi ótimo, Alexandre, você colocar esse quadro mostrando tudo que o MC tem, né? Porque as pessoas vão vendo o resultado da gente, querem fazer, né? E eu falo assim, tem que experimentar mesmo, né? Tem que ver o que que é para poder fazer o que tem que ser feito. Eu vou dar conta de fazer isso? Eu estou preparada, né? Então, eu acho isso muito legal do programa, porque é, ninguém tem interesse que a gente entre, eles não têm interesse que a gente entre para fracassar, para achar que foi enganado. Então tem que ser bem verdadeiro, bem transparente mesmo, e você tomar a decisão com segurança. E foi o que eu fiz, eu me transformei, né? Eliminei 12 quilos, mas a transformação por dentro, assim, eu vi que eu sou capaz, vi que eu posso me colocar em primeiro lugar, né? E o que a Hélia falou é verdadeiro. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente começa, parece que, né, tira o peso das costas, começa a tirar aquilo que está incomodando, né? O problema do outro é do outro, não é meu. Eu não tenho que carregar aquilo, eu não tenho que estar abraçando tudo para eu controlar, para eu resolver e ficar igual uma louca e esquecer de mim, né? Então, eu estando bem comigo, eu tenho a cabeça mais tranquila para ir fazendo a minha agenda, ir preenchendo aquilo, né? Eu também tenho essa questão do amor como uma fortaleza, de ajudar o próximo, mas eu não vou resolver a vida do próximo, né? Então, a gente tem que, sim, olhar para dentro da gente, mostrar, às vezes até falar com a pessoa, mas quem tem que resolver é ela. Nós podemos ser uma inspiração para ela, sim, mas se a gente estiver bem, porque senão a gente não vai ser inspiração para ninguém, nem para a gente mesmo. Então eu me redescobri, eu estou fazendo coisas que eu acho já estava engavetado, né? A atividade física, a corrida, estou me desafiando, estou indo firme e forte aí. Eu já decidi que eu vou conseguir fazer a volta da Lagoa da Pampulha, que eu me inscrevi. Então eu estou fazendo o meu melhor e a gente tem que ter motivo para a gente estar viva todos os dias, para a gente não entrar naquela mesmice de sobreviver, de ficar naquela rotina. Então, cada um deve buscar dentro de si algum desafio para se superar a cada dia. E quando a gente vai se superando, parece que a gente vai ficando mais jovem, sabe? Mais feliz, mais motivada. Então, pessoal, se tiver alguém do Derrete, do Vigia, simplesmente faça com carinho tudo que está sendo liberado para vocês. Façam. O resultado não vem na velocidade, no início a gente fica numa ansiedade, né? Querendo resultado de balança, aquela coisa toda, mas faz.
faz, continua, não para não, não desista de você. Você tem um vencedor dentro de você. Continua. E foi isso que aconteceu comigo, que aconteceu com a Hélia, que aconteceu com várias pessoas que estão aqui. Então, seja bem-vindo, vamos continuar com a gente. O apoio do Alexandre, da Luciana, da Júnia, da Bruna, a gente tem a todo momento, tem uma equipe que dá suporte, e é sensacional, e eles pegam na mão da gente porque eles querem o nosso sucesso. Um beijo. Beijo, minha querida. Que maravilha, moçada. Que ótimo. Vale a pena, né, ô Pati? Senhorita Sim. Renata. Obrigado, viu, minha querida? Começou no derrete, moçada. Ei, bom dia, gente. Eu tinha até baixado a mão, Alexandre, porque eu achei que eu ia ficar repetitiva. É, porque eu acho que é uma frase que me marca aqui no movimento é o que você começou da Alice, no País das Maravilhas, né? Você tem que saber o que você quer, saber escolher, né? E entender que se você não está escolhendo, alguém vai escolher por você, né? Não escolher já é uma escolha, né? E você vai pagar um preço por isso, de qualquer jeito. Então, que cada um entenda o preço que está pagando por cada escolha que está fazendo. Porque a gente vai responder por isso, né? Nós vamos pagar um preço por essa escolha. E para isso, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra, né? Quando a gente não quer abrir mão de nada para ganhar alguma coisa, a gente está na criança pirracenta, interna, né? Que não quer mudanças de verdade, né? Ela diz que quer, mas ela não quer pagar o preço, então ela não quer no final das contas. Então, que cada um tenha essa consciência. E uma coisa que me chamou a atenção também, eu estava no shot da Júnia, na shot. Na mentoria. Isso, obrigada. Eu estava percebendo, assim, as pessoas muito preocupadas com o cardápio. E eu queria dizer para as pessoas que estão chegando que uma bênção do MC é que aqui não tem cardápio. Aqui tem uma orientação, que é o GPS. E tem sugestões de cardápio, para que as pessoas que estão começando tenham um direcionamento. Mas a única estratégia que tem cardápio fixo é a cetogênica. O resto, gente, é seguir o GPS bem feito, né? E seguir, obviamente, as estratégias de acordo com cada período que vai ter as estratégias, mas que uma bênção para quem está aqui, para que a gente consiga sustentar, né, Lu? É porque aqui não tem cardápio, cada um se adapta à sua realidade. Então, a minha amiga, quando me apresentou o programa, ela mora em Omã. Né? Se tivesse um cardápio restrito, como é que ela ia dar conta de seguir o MC lá? Então, a bênção, né, daqui é isso, não ter cardápio. Isso vai ajudar para que a gente consiga manter não só a questão do peso, né? Porque é isso que a gente está falando, não é uma questão de peso, é uma questão do aprender sobre si. E aprender que nós estamos fazendo escolhas nesse processo de aprender sobre cada um de nós, cada dia, né? Então, que vocês tenham foco em vocês, porque o movimento é possível, é real. Eu tô aqui tem 3 anos, vai fazer 3 anos, né, Alexandre? Se não me engano, no meio do ano, 2026. Então, e mantenho o peso há 3 anos, né? Então, acho que a bênção do MC, a gente está aqui com um programa leve, possível de ser seguido, mantido. Não é dieta, né? As pessoas quando dizem, você está nessa dieta ainda? Eu falo, não estou em dieta. Eu aprendi a me alimentar, né? Eu estou aprendendo sobre mim todos os dias. Se a gente faz esse programa bem feito, ele tem a oportunidade de ser um processo terapêutico, né? De cada um aprender sobre si e crescer aqui dentro, né? Então, que cada um possa abraçar o programa como uma oportunidade de se conhecer e aí, consequentemente, eliminar peso. Mas o principal, acho que é a gente se conhecer dentro
dessa estratégia, que eu acho que é tão libertadora mesmo, assim. Bom dia. Ótimo Bom dia, dia. guria! Ótimo dia! E antes do Alexandre apertar esse stop aí, uma salva de palmas para a Renata Heck, que alcançou esse verde, minha gente! Arrasou! Quem viu aí ela dando o depoimento dela segunda-feira, arrebentando a boca do balão, porque ela está continuando diferente, né, Rê? Um beijo, querida, parabéns! Sensacional, meus queridos, minhas queridas. Sextou. Obrigado, parabéns. Aproveita que o final de semana é de vocês. Beijo enorme. Beijo!